Quando uma cobra é muito peçonhenta, a gente diz que ela causa muita letalidade ou muita mortalidade. Qual é a diferença entre esses termos, mortalidade e letalidade? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, enquanto está entrando a nossa vinheta, já vai se inscrevendo aqui no canal, vai deixando o seu like da confiança, porque está começando mais um Papo de Cobra. Bem, sem perda de tempo, vamos já explicar a diferença entre mortalidade e letalidade. A taxa de mortalidade representa o número de mortos de uma população em um determinado período. Ela geralmente é expressa por 1.000 ou 100.000 habitantes ao ano. Ou seja, ela reflete a frequência de mortes de uma população em função de algum agravo ou alguma doença. Por outro lado, a taxa de letalidade é a proporção de pessoas que morrem por uma doença específica em relação ao total de pessoas que pegaram essa doença. Ela é expressa normalmente em percentagem e vai indicar a gravidade de uma doença ou de um agravo, como é o caso do acidente ofídico. Então, esses conceitos de mortalidade e letalidade valem para qualquer doença, para qualquer agravo. Mas nesse vídeo específico, a gente está falando basicamente sobre os acidentes ofídicos. Então, a gente vai se limitar a avaliar em função dos acidentes ofídicos, ok? Vamos entender melhor isso com exemplos. Então, eu falei para vocês que taxa de mortalidade é o número de mortes na população geral por uma unidade de tempo. Então, vamos imaginar que numa cidade de 10.000 habitantes ocorrem 100 mortes por ano por picada de cobra. Então, a taxa de mortalidade por picada de cobra é de 10 mortes por 1.000 habitantes ao ano. Já a taxa de letalidade é a percentagem de mortes que ocorreram entre as pessoas que já sofreram agravo, ou seja, no nosso exemplo, que já foram picados de cobra. Então, imagine que 100 pessoas são picadas de cobra naquela região ou naquele estado, e 10 pessoas morrem por causa dessa picada. A taxa de letalidade é 10%. Ou seja, na taxa de letalidade não interessa o tamanho da população, interessa apenas quantas pessoas morreram dentre aquelas que foram acidentadas. Ou seja, quem não foi picado por cobra não entra nessa conta de letalidade. Vamos ver agora como é que foi a letalidade por picada de cobra no Brasil no ano passado, no ano de 2023. No Brasil inteiro, a taxa de letalidade em 2023 foi de 0,44%, mas algumas regiões e estados se destacaram com taxas mais elevadas. Roraima, por exemplo, apresentou a maior taxa de letalidade, com 1,5%, o que pode estar relacionado a dificuldades de acesso ao serviço de saúde. Já no Nordeste, Sergipe teve uma taxa de 0,95, uma das mais altas do país, seguida por Goiás com 0,9. E se a gente comparar as regiões, a região Centro-Oeste foi que apresentou maior letalidade, chegando a indicar 0,53%. A combinação das áreas rurais extensas e as grandes distâncias até o centro de atendimento médico pode ser um dos fatores que explicam essa alta letalidade. Mas agora vamos ver qual foi a letalidade dos acidentes por serpente por grupo de serpentes peçonhentas, dos grandes grupos de serpentes peçonhentas, as serpentes de importância médica, né? Que a gente sabe quais são: as jararacas, as cascavéis, as corais verdadeiras e a surucucu. De todas elas, a maior letalidade foi a de surucucu. A letalidade de acidentes com láqueas foi de 1,76%. Então, em 2023, no Brasil, a surucucu foi a serpente mais perigosa em relação à letalidade. Em segundo lugar, foram as cascavéis. Elas tiveram ano passado 0,94%. Lembrando a vocês que essa alta letalidade é devido ao veneno neurotóxico. A terceira colocada foi o grupo das bótrops, as nossas jararacas, que atingiram ano passado 0,41%. Ora, então, embora jararacas causem a maioria dos acidentes, a taxa de letalidade é relativamente baixa. É o que a gente sempre fala aqui, né? Todo ano o número de acidentes com jararaca sempre é muito alto,
mas a taxa de óbito é sempre menor do que a de cascavel e da que a surucucu. E em 2023 a gente não teve nenhuma morte, graças a Deus, por picada de coral verdadeira no Brasil. Então, obviamente, a taxa de letalidade é zero. E a falta de óbitos registrados por coral provavelmente é devido à baixa incidência. A gente já falou aqui que o acidente com coral é raro de acontecer. Você tem que pegar o animal na mão para causar acidente. Se você não sabe nada sobre acidente de coral, eu tenho vários vídeos aqui no canal que falam sobre eles. Recomendo, vou deixar aqui no card para você poder assistir. E os poucos que causaram acidentes foram acidentes leves e certamente chegaram no hospital a tempo de receber soro e aí não houve o óbito, felizmente. Bem, agora ficou fácil de entender? Então, a partir de agora, não pergunta mais qual é a cobra que tem o veneno mais forte ou com o veneno mais potente. Pergunta qual é a cobra que tem o veneno mais letal, a que causa maior letalidade, beleza? E esse assunto todo está relacionado a quê? Aos acidentes ofídicos, é claro. E para saber mais sobre acidentes ofídicos, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui que fala muito sobre ele.